Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Todos prontos? Vamos nessa? Vamos começar que hoje a gente tem bastante coisa para ver, hein? Vamos lá para nossa sexta live de aquecimento, galera. Bastante coisa rolando por aqui já. Semana passada a gente teve live semana inteira, bastante conteúdo. E essa semana também vamos seguir aí, vamos dar continuidade, tá bom? Sejam muito bem-vindos, então, nossa sexta live do aquecimento da Jornada da Caligrafia Moderna, galera. O que é, né, esse evento? Faltam poucos dias aí, é um evento que vai rolar do dia 11 ao dia 17 de novembro, tá? Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio, só acessar ali. Galera, esse é um evento 100% online, 100% gratuito aí para vocês, que a gente está fazendo, e a intenção, o que você vai ver nesse evento, é o caminho que você precisa percorrer aí para começar a transformar as suas letras em peças criativas, né? Quem tem intenção, quem tem vontade de aprender, quem tem vontade de criar com base nas letras, então esse evento vai ser para você, tá bom? A gente está fazendo essas lives de aquecimento aqui porque a gente tem bastante coisa, né? Bastante conteúdo para ver durante a jornada, e muitas vezes para quem é iniciante, quem não tem muita familiaridade com alguns conceitos, alguns temas, então fica muita coisa para falar durante a jornada. Então eu já venho fazendo essas lives de aquecimento justamente para que você chegue lá um pouco mais preparado, né? Sabendo um pouquinho mais, entendendo um pouco melhor sobre alguns temas que giram em torno da criação a partir das letras ali, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Kenia Pui, eu sou designer e sou uma apaixonada aqui pelo mundo das letras, né? E eu tenho ajudado pessoas comuns aí a descobrirem e aperfeiçoarem as suas habilidades, mesmo para quem é completamente iniciante nessa jornada, ou para quem já trabalha ali, já faz as suas criações, mas quer conhecer, explorar novas ferramentas que podem ajudar e agregar aí o seu trabalho, né? Então, se a sua intenção você também tem o sonho aí de transformar suas letras em peças criativas, né? Então, você está no lugar certo, tá bom? E como eu falei, aqui a gente vem trazendo alguns temas para deixar essa jornada, deixar esse caminho um pouco mais claro para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a caligrafia pode ajudar aí a melhorar o seu lettering, né? Se você já faz, já cria as suas artes utilizando técnicas de lettering, pode ser que você não saiba que a caligrafia é uma excelente base para te ajudar a evoluir nas suas criações, tá bom? A gente vai entender hoje um pouquinho qual é a conexão que existe entre essas duas práticas ali e como que a caligrafia pode deixar o seu lettering bem mais consistente, beleza? Esse é o nosso objetivo hoje, galera. Para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a diferença. Alguém sabe aí qual que é a diferença entre o lettering e a caligrafia? Na semana passada eu fiz uma live especialmente sobre isso, onde eu abordei isso a live inteira, né? De uma maneira bem aprofundada. Mas se você não viu, eu vou retomar um pouquinho, né? De uma forma bem resumida, qual que é a diferença entre essas duas técnicas, né? O lettering, galera, é a nossa letra desenhada, né? Quando a gente está desenhando as formas, a gente está fazendo lettering. E a caligrafia são as nossas letras escritas. Então, se você está escrevendo as suas letras, isso é caligrafia, tá? Inclusive, até nessa live que eu falei, se você não viu, ficou gravado aqui no meu perfil, depois você pode procurar. Eu trouxe, inclusive, alguns estilos clássicos da caligrafia, que são bem legais, que são boas fontes de referência e de inspiração aí. Então, vale a pena dar uma pesquisada sobre isso.
mas de uma maneira bem simples para você entender. O lettering é quando a gente está desenhando e a caligrafia é quando a gente está escrevendo, tá bom? A caligrafia, como eu falei para vocês, ela é uma excelente base para você entender a construção das suas letras e aplicar isso no teu lettering, né? E você não precisa, não estou querendo dizer aqui que você precisa ser um super expert aí na caligrafia para sentir essa diferença no teu trabalho. Bem pelo contrário, você tendo uma base da caligrafia já é o suficiente para você evoluir muito no teu trabalho de lettering, tá bom? Assim que você consegue se beneficiar aí a partir das práticas. Eu vou pontuar aqui alguns benefícios que tem quando você utiliza a caligrafia como base e justamente como essa técnica para te ajudar a melhorar o teu lettering, mas a gente vai ver isso na prática também, tá? A gente vai ter uma parte prática aqui, onde eu vou mostrar, mas eu vou falar um pouquinho sobre esses benefícios e esses pontos, caso alguém, inclusive, queira aí anotar, depois na hora que a gente estiver fazendo na parte prática aqui, a gente vai passar por esses pontos aí também. Então, por que dominar a caligrafia ajuda a gente a melhorar o nosso lettering, né? Primeiro que quando a gente faz as práticas de escrita, a gente faz muitos exercícios de controle e de precisão de traço. Então, a caligrafia ensina muito sobre isso, né? Ensina a gente ter consistência ali nos nossos traços, ter o controle da nossa mão, saber controlar o peso das nossas letras. E tudo isso a gente utiliza no lettering também. Por mais que o lettering seja uma técnica ali, né, mais fluida, ela tem essa base na escrita. Outro ponto, então, esse é o primeiro ponto, tá? A gente consegue melhorar o nosso controle e a precisão dos nossos traços. Outro ponto importante é a gente focar, a gente entender quais são as proporções corretas e o equilíbrio que as nossas letras precisam ter. Com a caligrafia você aprende sobre essas proporções, você aprende sobre essa construção, você aprende sobre o espaçamento correto que precisa ter para que a sua palavra fique equilibrada. Você aprende a colocar ritmo na tua escrita e tudo isso são coisas essenciais para que a gente tenha um lettering bonito, um lettering harmonioso. Então, as duas coisas, pessoal, andam muito em conjunto, tá? A compreensão da estrutura das letras, né? Por que tem muita gente que faz lettering copiando as letras e aí na hora de vai tentar fazer uma letra sem olhar uma referência, não sabe como que é a estrutura, não sabe aonde que ficam os contrastes, não sabe aonde que precisa ser a parte larga do traço, aonde que é a parte que é fininha, porque não tem essa noção de como a letra é construída. E a caligrafia é justamente isso, né? É a letra escrita que dá toda a base dos alfabetos que existem hoje. Então, por isso que é uma excelente, por isso que eu digo que é a base, né, que você precisa, depois que você sabe escrever as suas letras, você nunca mais tem uma dúvida aonde que está um contraste, é só você escrever para você ver, utilizando a ferramenta certa, né, que isso é extremamente importante, e aí você já sabe como as letras são construídas. Então, acho que a compreensão da estrutura das letras, eu acho que é um dos pontos principais aí que a caligrafia te dá quando você aprende, tá? E também tem muito a questão da gente chegar a construir o nosso estilo próprio de escrita, porque a partir do momento que a gente tem essa base de como as letras funcionam, a gente sabe quais são os pontos que são essenciais naquela letra, né? Qual é a estrutura, então você aprende a estrutura da letra, você sabe o que você pode modificar, o que você não pode modificar para que aquela letra não perca as características dela, para que você consiga manter aquela letra identificável, mas que você consiga personalizar ela. Então, eu acho que também é um ponto bem importante aí para quem quer, principalmente agora que a gente está falando muito sobre caligrafia moderna, que é a questão de você
ter mais liberdade, mudar suas letras e criar a partir do seu estilo próprio ali, mas a gente precisa ter respeitar algumas coisas, né, que são a base da escrita. Então, quando a gente aprende isso, fica bem mais fácil da gente criar coisas novas. Depois, eu sempre falo isso aqui. Primeiro, a gente precisa aprender a construir para depois a gente querer desconstruir, né? A gente não pode desconstruir uma coisa que a gente não construiu, senão a gente não tem embasamento nenhum, né? Então é isso. Fala, Everson. Obrigada, querido. Feliz que você tá por aí. Vamos nessa. Beleza, galera? Então, esses pontos são essenciais aí. Eu acredito que são os benefícios, esses benefícios que eu listei, e eu quero mostrar eles na prática aqui também, tá? Um erro comum que a galera que faz lettering pensa, né? Galera que faz lettering ou a galera que faz caligrafia, às vezes pensam que são técnicas separadas e que não se misturam. E na verdade, pessoal, as duas coisas andam muito junto. Tem muita gente que fala, que faz lettering e no fim tá fazendo caligrafia e nem sabe. Às vezes a gente pensa, né? Caligrafia, a gente imagina aquela coisa que a gente estava lá no colégio aprendendo a escrever naqueles caderninhos, e não necessariamente. Toda técnica que você utiliza de escrita, por mais que esteja fazendo letras estilizadas ali, diferentes, ela continua, se ela está sendo escrita, ela continua sendo caligrafia, tá? Então esse termo é muito mais amplo do que a gente conhece. Quando o lettering começou a se popularizar, isso gerou muita confusão, do que é uma coisa, do que é outra. Por isso que muita gente hoje ainda tem dúvidas, e eu sempre reforço e tento trazer aqui para trazer um pouco de clareza sobre o que é cada coisa. Mas a verdade é que as duas coisas funcionam muito bem juntas e inclusive se complementam muito bem. E hoje a gente vai ver sobre isso na nossa parte prática aqui, tá bom? Então eu vou mudar a minha câmera aqui pra gente ver. Fala, Alan! Bem-vindo, que bom que você tá aí, meu querido. Acho bom mesmo você participar das lives, pô. Então, galerinha, vamos pra mão na massa aqui pra gente ver esses pontos que a gente conversou um pouquinho. Vamos ver eles também na nossa prática, tá? Vou mudar aqui para vocês verem a minha mesa também. Eu vou fazer a última live, ficou legal, que consegui ficar conversando com vocês e fazendo ao mesmo tempo. E vou fazer isso hoje também. Ver se eu não me perco aqui. Então vamos lá, galera. Hoje eu vou começar fazendo aqui para vocês, como eu falei, a caligrafia, né? Vou fazer uma palavra escrita aqui, utilizando essa técnica. E depois a gente vai dar uma estilizada nela. Fazer uma base aqui. Então vamos lá. Vou usar uma brush. Hoje vamos fazer com brush pen, tá? Essa canetinha aqui que tem, né? Para quem não conhece, falei bastante sobre materiais na semana passada também. A brush pen é aquela caneta que tem uma ponta que imita um pincel, né? Então ela tem uma ponta bem maleável que a gente consegue fazer os contrastes na hora que a gente pressiona e na hora que a gente suaviza. É o que dá o efeito legal ali nas nossas palavras, tá? Então vamos lá, fazer uma escrita aqui.
Então, beleza, pessoal. O que eu acabei de fazer, eu estava escrevendo essa palavra aqui, então eu estou usando a caligrafia, né? E o que a gente pode se beneficiar com isso? A partir do momento, né, que a gente... Então, alguns pontos que a gente falou sobre estrutura de letra, né? Você saber qual é a parte que é mais fina, qual é a parte que é mais larga. A gente conseguir manter esse mesmo contraste na hora que a gente está escrevendo, porque às vezes, né, se você está tentando desenhar a letra, nem sempre você consegue manter da maneira correta a inclinação necessária que você precisa. Uns traços, olha que legal que fica esse tipo de traço aqui desse O, na hora que você... Isso aqui você consegue na hora que você tem a pegada da tua mão fazendo esse movimento. Isso acontece muito aqui com a brush, isso acontece muito na Black Leather também, que a gente tem vários traços que fazem os efeitos da tua letra, fazem os efeitos decorativos que vêm da mão, do efeito da mão, sabe? A hora que você tenta desenhar isso só na cópia, isso não fica natural. Isso, né, geralmente fica um negócio um pouco mais mecânico e não fica tão gestual, que é o que a gente utiliza na hora que a gente está escrevendo. Então, isso é um ponto super legal de se atentar. Sem contar na praticidade, né, pessoal? É muito mais rápido você fazer uma escrita do que você ficar desenhando letra por letra. Mas não é desmerecer, né? Porque o lettering é uma técnica extremamente útil também na hora que a gente quer modificar e fazer alguma coisa mais personalizada ali. Então, hoje vamos brincar um pouquinho com essa palavra que a gente escreveu. Eu estou usando aqui um papel manteiga, tá? Eu vou fazer por cima. E eu quero dar uma estilizada agora nessa palavra. E aí eu vou desenhar por cima. Então, o que eu vou estar fazendo é o lettering, tá? Deixa eu só tirar aqui. O que eu vou estar fazendo agora, desenhando, é lettering, beleza? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? Uma coisa que eu acho legal. A gente jogou tem um elemento aqui para esse lado. A gente pode tentar equilibrar e trazer um elemento aqui desse lado também. Então, eu vou crescer essa letra C aqui. Ó. Fazer ela maiorzinha. Só que o que acontece? Eu tenho já a base da minha palavra ali, então eu sei como são os traços, né? Eu sei aonde que eu vou afinar essa letra. Eu sei, se eu quiser aumentar um pouco mais os contrastes, eu posso também. E aqui eu não tenho dúvida de... aqui será que eu preciso que essa parte seja mais larga? Será aonde que eu preciso, né, que ela seja mais fininha? Então, tudo isso eu já sei. Por exemplo, agora eu quero modificar um pouquinho esse H também. Eu acho que dá pra gente fazer começar ele diferente aqui. Então, isso que eu tô fazendo, eu tô mudando a estrutura da minha letra, eu tô desenhando ela, mas com embasamento, né? Eu sei da onde que eu tô tirando isso, que foi a palavra que eu escrevi. Ó, a gente pode crescer esse H para cá. A gente pode até trabalhar um outro elemento com ele aqui. Ó, aqui eu tenho um traço fino. Então, o que eu falei para vocês sobre o gestual também, ó, tem alguns elementos, alguns detalhezinhos que na hora que a gente escreve,
a letra toma uma forma e você sabe de onde que está vindo isso. Você consegue trabalhar esses elementos e explorar eles melhor. Às vezes você consegue, né, crescer, aumentar um destaque. E tudo isso é a tua letra escrita que vai te ajudar, vai te dar essa base. Aqui a gente pode trabalhar. Olha que legal que ficou esse traço aqui do G. Aqui na parte inferior a gente pode trabalhar um ornamento também, podemos preencher aqui. E aí te permite você fazer vários experimentos a partir dessa tua palavra escrita. Por isso que eu falei, você não precisa ser um super expert na caligrafia, mas ela te dá essa base de escrita que depois você consegue escrever qualquer palavra aí sem grandes dificuldades e trabalhar isso da maneira que você quiser. Ó, vou fazer um elemento aqui. Semana passada eu fiz um exercício semelhante, falei que hoje eu ia fazer ele mais bonitinho, então vou fazer ele mais, vamos fazer ele bem finalizado aqui. Aqui, ó, esse elemento que eu falei do gesto do manual. Esse contraste do O, que legal que fica, né? Quando a gente sai de uma parte bem fininha e ele fica orgânico, porque ele veio do teu traço. Ó, eu vou preencher agora essas letras para ficar bem visível aí para vocês, tá? Vou tirar aqui essa. Então vamos lá, vou preencher para ela ficar legal de vocês enxergarem aí o resultado que a gente consegue ter. Até na hora de preencher as letras daí, pessoal, quando a gente tem o gesto aqui da mão, fica mais fácil. Vou tentar fazer meio rápido para não ficar muito enrolado aí para vocês, mas também quero deixar mais bonitinho aqui. Então, assim, todos aqueles pontos que a gente falou sobre estrutura, pedi para vocês anotarem, agora eu não lembro de cabeça. Mas, né, estrutura da letra, proporção de construção. Eu fiz ela solta aqui, né? Quando a gente está aprendendo, a gente usa as linhas. Eu coloquei umas linhas guias aqui, né? Mas quando a gente está aprendendo, a gente treina muito isso, né? Nas aulas de caligrafia, a gente treina sobre o tamanho certinho que uma letra tem com relação à outra, sobre a construção da palavra. Então, depois de um tempo treinando isso fica natural. Depois você não precisa mais das guias ali, mas porque isso fica automático na tua cabeça e você consegue olhar para uma letra e entender como que ela tem que ser proporcionalmente, né, com relação à outra, espaçamento entre uma letra e outra, tudo isso você consegue treinar. E depois isso sai naturalmente. Então, por isso que eu falo que quando você aprende a base da técnica,
é que nem andar de bicicleta, você aprende aquilo e depois você não desaprende mais. Às vezes, se você fica um tempo ali que nem a bicicleta, né? Fica um tempo sem andar, mas o dia que você pega para andar de novo, é só uma questão de umas pedaladas ali que você já volta pro teu estágio inicial, porque você treinou aquilo, é um treino motor, e a caligrafia é a mesma coisa. Você treina ela e depois você não esquece mais. Então isso fica automático, essa construção vira automática. E aí o que eu falei até da questão do próprio lettering, assim, de você, se você gosta e prefere só desenhar as letras, não gosta de escrever, mas você ter a base da caligrafia, você sabe de cabeça qual é a estrutura que as letras precisam ter. Então, por mais que você queira desenhar elas do zero, essas dúvidas de contraste, de construção, você não tem mais. Tentando fazer meio rápido, mas isso aqui não é um trabalho para ser rápido, né, galera? Isso aqui é para ser um negócio para fazer com calma, relaxado. Eu quero só mostrar para vocês mais finalizadinho. E aí pra gente comparar as duas coisas também. Então aqui a gente sobe uma linha fina. E hoje eu tô fazendo aqui com a brush, né? Mas para Black Leather é a mesma coisa. Se não até mais, galera, porque a Black Leather é muito gestual, né? Para quem já utilizou aí a Parallel Pencil, se alguém já teve a oportunidade de fazer, de escrever com ela, e ela te dá resultados que você não tem, muito difícil de você copiar esses resultados, sem, né, de uma maneira que pareça natural, assim. Ó, finalizando aqui. Então aí a gente tem um outro resultado, ó, a gente fez aqui, né? Primeira palavra lá escrita e depois modificando um pouco a estrutura dela ali com o lettering, né? E assim, por isso que eu falei para vocês que as duas coisas funcionam muito bem juntas. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui para vocês. Por isso que eu falei para vocês que as duas coisas funcionam muito bem juntas. São técnicas que se complementam. Então, quando você sabe fazer a base ali, te ajuda, te dá rapidez, praticidade, você escrever, você já utilizar os contrastes certos com a ferramenta que você está utilizando. E depois você consegue estilizar isso, se esse for o teu objetivo, de outras maneiras, trabalhar isso melhor. Então, mas construindo a palavra, a letra, já na estrutura que ela precisa ter, né? Da maneira correta, beleza? Então, você pode estar se perguntando aí, será que eu preciso mesmo aprender uma caligrafia para ajudar no meu lettering aí?
E é uma dúvida bem comum, isso eu também. Na verdade, galera, até se alguém já ouviu um pouco da minha história aí, eu comecei a aprender o lettering e depois eu fui aprender a caligrafia. Então eu falo por experiência própria, assim, que ter a base da caligrafia é muito mais fácil de aprender o lettering depois, ou de melhorar, de implementar o teu lettering. Então, esse é um conselho assim que eu sempre deixo, principalmente para quem está começando. Se você está começando do zero, apesar da caligrafia ser um negócio bem mais técnico, né? Ela é uma coisa que depois que você aprende, você consegue fazer qualquer estilo de letra e variações tendo essa base, sabe? Então, eu realmente acredito que esse seja um excelente primeiro passo, tá bom? Então era isso, galera. Esse era o objetivo da aula de hoje aí, explicar um pouquinho, né, como que isso pode te ajudar de alguma forma a evoluir aí, né? E, bom, falei um pouquinho da jornada, né? Estamos aí mais essa semana de aquecimento. Então faltam 7 dias aí. Na próxima segunda-feira a gente já vai estar com as nossas aulas da jornada indo para o ar, disponíveis. Então essa semana a gente segue dando uma aquecida, trazendo mais alguns conceitos aí que sejam legais, interessantes para vocês aprenderem, tá bom? Se alguém ainda não se inscreveu, o link está na bio. É só acessar ali, fazer a tua inscrição. Vai ser, né, gratuito, tudo online, você vê, assistir de onde você quiser. Durante o tempo que as aulas ficarem disponíveis, você vai poder assistir e reassistir, tá bom? Fala, Lara, obrigada, que bom que você gostou, massa. Galera, então é isso, obrigada pela companhia, por quem participou aí. Espero que tenha ajudado, trazido um pouquinho mais de clareza para vocês. E amanhã a gente está de volta. Amanhã vamos conversar com outra aluna muito especial. Não vou dar muito spoiler, vou deixar para amanhã. Valeu, gente. Obrigada pela companhia e boa noite para vocês. Beijo.